Antes que o tempo fosse tempo, uma guerra cósmica explodiu na sala do trono do próprio Deus. Anjos de luz se tornaram agentes das trevas e a própria criação foi rasgada pela rebelião. O que você está prestes a testemunhar não é mitologia. É a verdade oculta por trás de todo o mal que já assolou a humanidade. Do primeiro pecado ao juízo final, os anjos caídos orquestraram a destruição da humanidade. Mas o tempo deles está se esgotando. As profecias se cumprem, os selos se rompem e o lago de fogo os aguarda. Esta é a história não contada da maior traição da história. E por que cada alma na Terra está em jogo? O fim já foi escrito. Mas você sabe de que lado está? No princípio, antes que a terra fosse formada e o tempo começasse a correr, o céu era um reino de perfeição absoluta. A sala do trono de Deus vibrava com a presença de seres angelicais, cada um criado com um propósito e um papel singulares. O livro de Ezequiel nos dá um vislumbre desses seres extraordinários. Tu eras o querubim.
veneno mortal, corrompendo lentamente seus pensamentos.
Se não podiam atacar a Deus diretamente, atacariam o que ele mais amava. Se não podiam ter o céu, fariam da terra um inferno. Esses anjos possuíam conhecimentos e poderes que nunca foram destinados à mente humana. Eles conheciam segredos do reino espiritual, da natureza e do cosmos que poderiam ser usados como armas terríveis, e eles estavam determinadas a usá-las. O capítulo 6 de Gênesis nos dá um vislumbre enigmático do que começou a acontecer. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Estes filhos de Deus eram os anjos caídos, que tomaram forma física para executar seu plano de corrupção. Não se tratava de uma simples atração. Foi um ataque calculado ao projeto de Deus, uma mistura profana de sua natureza espiritual com a carne humana. Eles não apenas observaram a humanidade à distância, interferiram diretamente, buscando poluir a própria essência da vida que Deus havia criado com tanto cuidado. Em sua lógica distorcida, se pudessem corromper a raça humana de forma irreversível, talvez pudessem forçar Deus a destruir sua própria criação, o que, para eles, seria a vingança suprema. Entre os anjos caídos, havia um grupo especial conhecido como os Vigilantes. Originalmente, sua função era zelar pela humanidade, servindo como guardiões e protetores. Mas após a queda, eles se tornaram os principais agentes da destruição. O livro de Enoque, um texto antigo e influente citado no Novo Testamento, nos conta que eles fizeram um pacto terrível no Monte Hermon. Não foi uma decisão casual, mas uma aliança formal para o mal. 200 desses vigilantes juraram corromper a humanidade de forma completa e definitiva, sem se importarem com o julgamento que viria. Eles dividiram o trabalho de corrupção em um plano sinistro. Primeiro, ensinaram a arte da guerra. O anjo Azazel, segundo Enoque, mostrou aos homens como forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Ele os ensinou a se matarem com mais eficiência, transformando disputas em derramamento de sangue. Depois, revelaram os segredos da vaidade e da luxúria. Ensinaram o uso de cosméticos e joias, não para adornar, mas para atiçar o desejo e o engano, transformando a beleza natural em uma armadilha para o pecado. E, finalmente, abriram as portas da feitiçaria. Ensinaram encantamentos, o uso de raízes para fins mágicos, astrologia para prever o futuro e os significados ocultos das constelações, do Sol e da Lua. Cada um tinha sua especialidade em desviar a confiança humana de Deus para poderes ocultos e proibidos. O apóstolo Judas nos adverte sobre esses rebeldes em sua carta. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Os vigilantes não caíram acidentalmente. Eles ativamente escolheram abandonar seu domínio celestial, traíram sua responsabilidade de proteger os humanos e, em vez disso, se tornaram seus corruptores. Sua punição seria severa e eterna, mas antes disso, eles causariam um dano tremendo à criação de Deus, introduzindo conhecimentos e práticas que se espalhariam como veneno pela raça humana, criando gerações de maldade que exigiriam a intervenção direta de Deus para serem detidas. A união profana entre os anjos caídos e as mulheres humanas gerou algo monstruoso e antinatural. Gênesis 6 nos diz: havia naqueles dias gigantes na terra. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esses gigantes, chamados de Nefilim em hebraico, não eram apenas homens altos. Eram criaturas híbridas que jamais deveriam ter existido, possuindo força sobrenatural de seus pais angelicais e os apetites terrenos de suas mães humanas. Mas seus apetites eram distorcidos e insaciáveis. Eles consumiam tudo em seu caminho, e o livro de Enoque detalha que, após esgotarem os recursos da terra, eles se voltaram contra os próprios homens, devorando-os. O mundo se encheu de uma violência sem precedentes.
Os Nefilim, com sua força descomunal, esmagavam exércitos, destruíam cidades e se estabeleciam como reis tiranos, forçando a humanidade a servi-los e a adorá-los. Eles ensinaram novas formas de crueldade e espalharam sua influência maligna por toda parte, transformando o mundo em um pesadelo de horror e derramamento de sangue. A própria natureza humana foi corrompida a um nível que a criação original jamais conheceu. Do céu, Deus observava, e seu coração se encheu de uma tristeza indescritível. A Bíblia relata este momento com uma honestidade brutal em Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Este não era o mundo que ele havia planejado. A corrupção se espalhava como uma praga, não apenas no comportamento, mas no próprio tecido genético da humanidade. Algo precisava ser feito antes que todo traço de pureza fosse apagado da terra. A decisão de Deus, registrada em Gênesis 6:7, foi um ato de justiça e, paradoxalmente, de misericórdia para com a criação. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. O julgamento seria completo, uma limpeza cósmica para lavar toda a corrupção. Mas mesmo neste momento de juízo universal, a graça encontrou um caminho. Mas seu plano terminará em um desastre completo, com o retorno de Jesus Cristo em poder e glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O destino final de Satanás e de todos os seus seguidores foi selado desde o princípio. Como Jesus mesmo declarou em Mateus 25, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não era um lugar para humanos, mas para os seres espirituais que escolheram a rebelião. O Apocalipse descreve essa sentença final com uma clareza arrepiante. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Não haverá escapatória, nem segunda chance, nem fim para o castigo. Antes disso, todos os seres se apresentarão diante do grande trono branco de Deus para o juízo final, onde cada ato, palavra e pensamento serão revelados. Até a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, naquilo que é chamado de a segunda morte. Então, após a rebelião ser finalmente esmagada e a justiça ser plenamente executada, Deus criará algo absolutamente magnífico: um novo céu e uma nova terra. O apóstolo João viu esta gloriosa visão, uma criação perfeita, livre de toda a corrupção que os anjos caídos trouxeram ao mundo. Não haverá mais violência, pecado, sofrimento ou morte. A dor e o choro serão esquecidos. Deus mesmo habitará com seu povo, e a perfeita relação que Satanás tentou destruir no Jardim do Éden será completamente restaurada, de forma ainda mais íntima. A maldição será removida para sempre. A harmonia que existia antes da primeira rebelião voltará, mas desta vez será eterna, inabalável e absolutamente segura. A vitória final e completa pertencerá a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que conquistou o pecado e a morte. Todos os anjos caídos, demônios e forças das trevas serão permanentemente derrotados por aqueles que eles tentaram desesperadamente destruir. A rebelião cósmica que começou com o orgulho de um anjo terminará com a paz perfeita, o amor e a adoração que continuarão para todo sempre. Se você gostou deste vídeo, ajude-nos a continuar desenvolvendo o canal e levando histórias cada vez mais longe. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe. Tudo o que fazemos é para você, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.